Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Jornal, na JCFM. A gente já começa o noticiário falando sobre uma petição que foi apresentada à Justiça. Essa petição foi feita por um representante de alguns ex-jogadores do esporte pedindo a anulação da recuperação judicial. Isso porque, segundo essa petição, o valor que o esporte vai receber... Já recebeu, aliás, isso, da Liga Forte Futebol, seria suficiente para pagar o que o clube deve a esses credores. E entre esses credores estão Richelli, Jean Patrick, Neilton, Renteria. São 10 credores no total. A gente está na linha agora com o Rodrigo Guedes, que é do setor jurídico, é o diretor jurídico do Sport Clube do Recife, para ele explicar melhor essa situação e como o esporte recebe isso. Boa noite, Rodrigo, tudo certo? Oi, Raul, boa noite, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, Rodrigo, como é que o esporte recebeu isso? Isso. Oi, Raul, boa noite. Estamos ouvindo sim, pode falar. Tudo bem. A gente recebe com tranquilidade, né? Na verdade, como você disse, aí se trata de uma petição. São um pedido que foi feito, né, pelo advogado de alguns credores. Nem todos são atletas, inclusive, não sei se vocês tiveram acesso a essa petição. Existem intermediários, existe até advogado, que é o próprio irmão do peticionante. É um tumulto, vamos dizer que é um tumulto processual que eles vêm. Uma aventura jurídica que está buscando, informando que o esporte recebeu valores que já daria para pagar todo esse atrasado, né? Que está em recuperação, mas não é bem assim. Primeiro que o esporte não recebeu tudo, né? Esses valores vai ser dividido em algumas parcelas, né? E receber esse valor inicial em 18 meses, não é tudo de uma só, certo? Outra coisa, das partes lá que está é o Neilton. O Neilton tem uma reclamação trabalhista contra o esporte e sequer foi julgado, né? Quer dizer, não tem crédito constituído para ele fazer jus a receber nada. Hoje o esporte não deve nada a Neilton. Já em fase de um processo ainda correndo na justiça, certo? Não tem nada constituído, não tem um crédito, nada para Neilton. O esporte, atendendo que, inclusive, requisitos que o próprio investidor, né, na Liga, o investidor, antes de fazer qualquer crédito a todos, não só o esporte, mas a todos os clubes que estão em recuperação judicial, ele fez algumas exigências, dentre elas, que o próprio administrador judicial deve parecer sobre esse recebimento, se poderia, se ele tinha alguma coisa contra. E o administrador judicial, no processo, dentro desse processo, deu um parecer favorável, dizendo que esse valor ia ser importante, né? E ver que os processos atendessem alguns requisitos, né, dessa utilização de recursos, com prestação de contas, com efetiva utilização dos recursos, que seria importante para diminuir, para agilizar o recebimento, né? Ele diz, não, ele já pagaria tudo, mas esquece ele que, além de ser parcelado, essas obrigações, esse direito de imagem que está sendo negociado, para verbas futuras. Então, e as obrigações de hoje? E as obrigações de amanhã? A gente vai deixar de pagar para quê? Deixar pagar e incorrer novamente no mesmo erro do passado e fazer com que o esporte recaia naquela multidão dessa. Então, a gente está muito tranquilo. A gente tem um parecer judicial do administrador judicial no processo. Não houve nada escondido. Está tudo nos autos. É uma leitura judicial, uma leitura processual aí que ele está tentando, que estou dizendo que ele está errado, mas ele, na condição de advogado de credor, tem que buscar o direito dos seus clientes. Ô, Rodrigo, até porque ele fala também na petição, né, alega que não precisaria do deságio, né, que o esporte conseguiria pagar o valor inteiro. Mas, como você disse, então o esporte entende que é uma petição, todo mundo pode pedir alguma coisa e, por enquanto, nada para se preocupar. É isso? Exatamente. Como se é uma petição, um pedido ao juiz e ao administrador judicial que reanalise o pedido de recuperação judicial do esporte. Não é o primeiro, vai ser o último pedido desse tipo no processo. Ô Rodrigo, quando a gente vê uma informação como essa, de um pedido de anulação de recuperação judicial,
nós aqui na análise de leigos que somos, mas imaginamos ser impossível alguém anular uma recuperação judicial. Porque a recuperação judicial, na verdade, isso aí o grande público sabe, ela facilita o que para os clubes? Ela facilita pelo menos o fato dela brecar as execuções e os leilões. Então o clube fica um pouco mais tranquilo com referência a isso. Essa anulação que eles pretendem, se ela tivesse alguma possibilidade de êxito, era exatamente para ficarem livres e, via justiça, conseguir o intento, o pagamento das ações trabalhistas que eles desenvolvem. Mas você vê alguma possibilidade, algum indicativo de alguém conseguir recuperar, anular uma recuperação judicial? Oi, Ednaldo, tudo bom? Tudo bom, prazer ouvi-lo. A recuperação judicial, se a parte que está recuperando lá não cumprir os requisitos, então ela se anula e se transforma em falência, né? Mas sendo que o que o esporte está fazendo, o esporte está todo de acordo com o que foi que a gente apresentou em juízo, está de acordo com a regulamentação da lei, não está deixando nada de que estipula, e obedecendo o que está nos autos, o próprio administrador judicial de autorização. Não tem nada errado para subir de nulidade. O que o advogado está buscando, exatamente isso, é que não exista um desarme no valor que ele tem a receber. Por quê? Numa reparação judicial, você, vamos dizer, Reinaldo tem vou dar um exemplo, Reinaldo tem um crédito, Raul tem um crédito e João tem um crédito. A partir daí vai ser um coletivo de credores e vai ter uma assembleia, onde cada um vai dar um voto. Se Reinaldo não, é só um deságio de 10%. Os outros dois dizem, não, a gente acerta 20%, vai ser para todo mundo. E é isso que ele está, porque ele sabe que ele quer pegar os credores que ele tem, né? Se você der uma olhada na petição, não são, são 10, são 10 jogadores, mas não é isso, existe lá duas, 4 pessoas jurídicas dentro. Então, o quinto é Felipe Souza Rino, que é o irmão dele, do peticionante. Você já vê que há interesse maior do que o simples perder os direitos dos seus clientes. Até o próprio irmão dele está botando aqui como parte. Mas tem crédito. Porque o irmão dele, tipo advogado, tem crédito de alguma ação que ganhou contra o porto lá atrás. Mas nunca vi nenhum tipo de nulidade de denegação, de recuperação. Não. Pode transformar em falência, desde que você, o que a regra, o que a lei estipula. Rodrigo, só para você tirar dúvida aqui, aproveitando esse tema, que o torcedor nos aborda muito sobre isso, eu queria saber de você o seguinte: se eu não me engano, o Sport entrou com o seu pedido de recuperação judicial no mês de setembro, e dentro daquele planejamento de 180 dias, deve estar terminando ali pelo mês de fevereiro ou março. Essa Assembleia de Credores tem um tempo determinado para acontecer, porque a priori a gente ouviu informações ao longo deste ano de que essa Assembleia de Credores estaria programada para o final do ano. Certamente, talvez ela não aconteça mais, já estamos no mês de dezembro. Tem uma data determinada para essa Assembleia de Credores? Ainda não, ainda não foi. A gente está aguardando a determinação do juiz do processo. Certo. O Sport pretende, como fizeram Santa Cruz e Náutico, pedir mais 180 dias ou vai querer resolver suas questões dentro desse período? Já está bem adiantado, a gente já está bem adiantado nas negociações. Já fizemos algumas negociações com alguns, não de credores mais altos, mas muitos credores, né? Apresentamos também um plano na CNRD que já está em vias de análise lá pelos credores. A gente está se mexendo. A gente não tem interesse em explorar, não, Ednaldo. O interesse do esporte, eu acho que você já tem visto isso bem. Desde que em 2021 a gente está buscando trazer credibilidade para o clube e pagar os compromissos do esporte, como tudo. A gente não tem interesse em alongar, a gente tem interesse em pagar. Tem interesse que seja aprovado o plano, seja um plano, desde que haja viabilidade, o esporte, o interesse é aprovar o mais rápido possível para começar a pagar. Ô, Rodrigo. O atraso, o alongamento é muito ruim para o devedor, não só para o credor, mas para o devedor também não é bom, não.
Ô Rodrigo, o esporte, para poder utilizar esse dinheiro da Liga Forte Futebol, esse primeiro pagamento, correspondendo aos 50% do dinheiro que ele tem direito, foi em torno de 68 milhões, ele teve que se dirigir ao juiz da recuperação judicial para poder ter esse aporte. Houve alguma determinação de quanto o esporte vai poder utilizar, por exemplo, para investir no futebol, para investir em estrutura e para fazer pagamento de credores, até porque seriam esses 3 pilares anunciados pela presidência do clube? Não teve. A gente firmou para atender o requisito do próprio investidor, que exigiu isso, que a gente informar, não só do esporte, como isso, mas de todos os clubes que estão em recuperação judicial. E o governador deu parecer favorável, informando que esse dinheiro era autorização para isso seria importante para as atividades a um dos anos, né? E o juiz ele não diz o que faça isso primeiro, faça aquilo. Ele fiscaliza, mas a gestão é do clube, né? A gente se comprometeu a dar uma boa perante a Fazenda Nacional. A gente fez um acordo na Fazenda, na Procuradoria da Fazenda Nacional, para pagar os tributos federais que estão na casa. A gente está fazendo um parcelamento perante a CNRB. Esse dinheiro, a própria gestão está alocando os lugares chave, né? A gente não recebeu ainda 50% desse valor todo de 130 e pouco, né? Que ali também o valor estão divulgando o valor bruto, a desconto dos intermediários, o pessoal que fez toda a negociação em nome da Liga, existem impostos, existe também, e a gente recebeu uma parte, 50%. E uma questão também, Rodrigo, são alguns atletas, né? Mas é uma petição só, né? De um só representante de todos esses atletas. E não tem só atletas, né? Na lista de quem entrou com esse pedido de anulação da recuperação judicial. Não, exato. Eu acho que são 2. São realmente as pessoas, mas são 5 pessoas, vamos dizer, são 4 pessoas jurídicas, acho que é o que foi técnico, e só tem 4 atletas, na verdade. 4 atletas. Mas, e o resto? Tudo que é representado por um novo escritório. Ele fez uma petição única, que não tem problema nenhum, em nome de vários, e requeriu isso. Inclusive, ele pediu, por gostador judicial, uma reavaliação, mas essa parte desse pedido você muito, muito feliz no começo para uma petição. Petição é um pedido, né? Não é que vai ser aceito, pode ser até nem analisado. Mas vamos em frente. Tá bom, então. Agradecer a participação de Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do esporte, esclarecendo muitos pontos sobre esse lado jurídico. Rodrigo, obrigado por participar com a gente. Abraço. Eu agradeço. Estou sempre à discussão. Um abraço. Tá, então, Edinaldo, chama a atenção nessa posição dele a tranquilidade do esporte, né? De que é apenas uma petição e que é muito difícil que seja anulado. Não sei se é tanta tranquilidade assim, né? Ele transmite essa tranquilidade. Mas é porque é um trâmite que é complexo, né? Tá longe disso se tornar concreto. Precisa esperar. Você imaginar que um grupo de pessoas que tem dinheiro a receber do esporte em ações trabalhistas tem a condição de parar, de anular uma recuperação judicial, deve ser realmente muito complexo e a gente vai acompanhar isso. Agora, quem vai se pronunciar posteriormente e deve se pronunciar é o juiz da recuperação judicial, né? Nós tivemos a opinião do esporte, corretamente, do seu departamento jurídico, mas quem vai dar realmente o itinerário dessa causa é exatamente o juiz da recuperação judicial. E não tem prazo para isso, tá? É importante que fique claro, não existe um prazo definido. O juiz vai ter que tomar essa decisão, mas não tem nenhum prazo determinado. Vamos falar também de futebol, Edinaldo. O esporte segue se planejando para 2024 e anunciou oficialmente que Wagner Love, Gabriel Santos e Wanderson estão fora do ano que vem. Esse anúncio foi feito pelo Clube da Manhã de hoje. Já era esperado isso, né? Então, se concretizando agora o esporte, confirmando que não vai seguir com esses atletas. Sobre Alan Ruiz, o esporte tem interesse em permanecer com ele, mas ele ainda vai voltar para a Argentina, vai conversar com a família e só depois vai dar uma resposta ao esporte. Mas a tendência é de uma permanência, pelo menos por parte do esporte, é isso que o clube quer. Se eu não me engano, o Alan Ruiz está entre aqueles jogadores que o esporte pretende continuar, mas fazendo redução salarial. Sim, na readequação financeira que o clube vai passar para o ano que vem.
não é um caso isolado. Jorginho também ainda não tem nenhuma atualização sobre permanência ou não, mas o Sport também está conversando com o atleta para chegar a uma definição. Ok, e a outra notícia importante de hoje, e que eu acho que é realmente muito importante, é que a Associação dos Cronistas Esportivos de Pernambuco, a ACDP, está preparando uma ação judicial para interpelar o presidente do Sport, Yuri Romão, depois do infeliz pronunciamento de ontem, em que ele generalizou recebimento de propina por parte da imprensa pernambucana. Eu tinha ontem aqui no Bola Rolando, no Movimento Esportivo Debate, no nosso comentário hoje, meu dia e 30, eu tinha falado sobre a nota de repúdio emitida hoje pelo Sindicato dos Jornalistas e pela própria FENAGE, dizendo que é importante, né, que se coloque alguma coisa, até para protestar contra o absurdo de ontem do presidente do Sport, mas nota de repúdio pura e simplesmente não leva a absolutamente nada. Eu tinha sugerido uma interpelação judicial, sim, do senhor Yuri Romão, para que ele se veja obrigado a mostrar esses nomes, a mostrar esses documentos, a mostrar essas provas, tanto dos corruptos que ele tá dizendo que existem na imprensa, como dos corruptores, que seriam os ex-presidentes do Esporte Clube do Recife. E para minha alegria, finalmente eu estou vendo aqui uma boa ação da Associação dos Cronistas Esportivos de Pernambuco. Quero parabenizar o André Luiz Cabral, que é o presidente da CDP, que eu acho que deve sim, gente, interpelar judicialmente o senhor Yuri Romão. Isso não pode passar barato, isso não pode ficar impune. Ele tem obrigação moral, repito, de mostrar os nomes, os recibos e as provas. E essa interpelação judicial certamente levará a isso, porque essa notificação, quando chegar a ele, vai ter inclusive aquele prazo que o fórum dá de 48 horas para ele mostrar essas provas e esses documentos. Parabéns à Associação dos Cronistas Esportivos de Pernambuco pela medida que tomou. É esse o caminho. É isso, e a gente fica acompanhando os próximos dias para saber como é que o esporte vai se comportar no mercado nesse processo de montagem de elenco que está se intensificando agora no mês de dezembro. Ok? Valeu, Adinaldo. Você acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a sexta-feira rubro-negra.